Olá pessoal, bom dia então a todos aí. Deixa essa aula gravada, né? Então a gente iniciou aí no mais nova C, de tecnologia mecânica, né? Mais uma aí do módulo específico. Ela iniciou aí, só para pegar aqui por base, no dia 27/8, né? Finalzinho de agosto. Ela é um pouco extensa, ela vai até o dia 18/11. Ela é composta de 3 operações, né? E 4 aí momentos presenciais vocês vão ter na empresa, correto? Então, pessoal, vou iniciar aí a primeira aula falando, né, do mais elementar aí da parte da tecnologia mecânica, que é a manutenção, né? Então, ela é vital, né, para toda e qualquer área industrial. E a manutenção, ela evoluiu, né, junto com a própria revolução industrial. Então, por exemplo, no advento da máquina, né, puramente mecânica ali, né, com tear mecânico, antes até da máquina a vapor ali, se tinha ideia de manutenção, né, praticamente não se tinha. Era a máquina trabalhava até sua exaustão, né? Então não se pensava ainda na manutenção, né? A máquina que pô, você simplesmente faz outra, substitui, né? E à medida, obviamente, que a máquina, né, as máquinas foram evoluindo, né, o advento de novas tecnologias, né, pela eletricidade, né, e já vem os componentes eletromecânicos, a diminuição dos tamanhos das máquinas também, né, e à medida que elas foram melhorando até questão de produtividade, então elas faziam ainda os trabalhos repetitivos em um menor espaço de tempo, foi se observando então a manutenção agora tinha um pouquinho mais de importância, né? Então passou daquela coisa de quebrou, troca para uma máquina nova, agora a questão lá dos projetos, dos elementos das máquinas, pensar de uma forma um pouco mais preventiva. Então essas manutenções que a gente vê hoje, né, que é a corretiva, preventiva, preditiva, e hoje que é a mais aplicada, que é a TPM, né, que é a qualidade total, elas foram acompanhando as nossas revoluções industriais, né? Da primeira até hoje, a gente está na chamada quarta revolução industrial. Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aí. Pessoal. Então, como eu falei, né, ela sofreu, né, evolução ao longo do tempo. Então, antes era visto como um gasto, né? Ainda hoje, muitas empresas, né, indústrias ainda vamos dizer assim, com um pensamento um pouco mais fechado, entende que ainda é um empecilho, né? E hoje, né, à medida que o tempo vai passando, e eles vão vendo os cases de sucesso, tá vendo que hoje a manutenção, hoje ela não é nem vamos dizer, um mero departamento da indústria, né? Só para fazer consertos e manutenção em geral. Não. Ela é um setor estratégico, né? Então hoje é visto até como investimento, porque a gente sabe que nessa indústria hoje que é altamente competitiva, né, máquina parada, o que acontece? Prejuízo. Né? Você tem prejuízo, talvez é um insumo ali que, se ficar parado muito tempo, estraga, né? Se deteriora. É, falta, falta, por exemplo, geração de produto lá na ponta, que como a gente trabalha hoje na filosofia do just in time, né? Feito tudo no momento preciso. Então, você não vai ter produto na ponta, isso também vai gerar prejuízo. E tudo isso gera todo um efeito cascata dentro da minha indústria. Então, hoje a manutenção é vista como um setor estratégico aí para toda e qualquer indústria que se diz, né, que se mantém competitiva no mercado hoje, né? Então, hoje, quanto maior o investimento que eu tenho na manutenção das minhas máquinas, dos meus equipamentos, então eu vou ter retorno. Então, eu preciso fazer um investimento para ter um retorno, principalmente retorno de produtividade, de confiabilidade de máquina. Eu preciso ter uma manutenção que eu seja a menos intervencionista possível, né? Não tenha tanta intervenção e a seja mais confiável, né? Então, com isso eu aumento essa confiabilidade. Então, os tipos de manutenção que a gente tem hoje, pessoal, é a corretiva, a preventiva, a preditiva e a chamada produtiva ou proativa, né?
Bom, então, pessoal, a manutenção corretiva, ela se fez presente, então, na indústria antes da Segunda Guerra Mundial. A gente já estava já tinha a primeira ali, partindo para a segunda, né, Revolução Industrial. E naquela época, então, não tinha preocupação, né, com a integridade das máquinas. Então, ou trocava a máquina toda, ou uma peça ou outra, chegava-se exaustão, ou seja, a máquina trabalhava até ela quebrar mesmo. Então, era só para corrigir. Então, ela poderia ser feita de forma, então, programada ou não programada, né? Aí a gente tem essas duas diferenças. Bom, na programada, né, aquela corretiva programada, a equipe de manutenção programa uma data e horário específico para fazer o acerto da máquina defeituosa e colocá-la para operar novamente em perfeitas condições de trabalho. Então, nesse caso, a equipe escolhe o melhor momento para fazer a correção da máquina, onde, por vezes, este momento determinado detrimento de outras máquinas, que também aguardando manutenção, para que sejam todas feitas ao mesmo tempo. E na não programada, pessoal, ela realiza a correção, ou seja, o conserto da máquina logo quando a falha aparece. Então, nessa política de manutenção, a gerência não se preocupa se o técnico mecânico está alocado de outro serviço, se não existem sobressalentes ou instrumentos necessários. O importante é que a máquina defeituosa seja consertada para que retome sua operação. Esse é o pior tipo de manutenção. Na verdade, esse é o pior cenário possível, né? Pois ele tem esse maior custo, né? Talvez tenha um mecânico que já está alocado para fazer um serviço em outro lugar que já é programado, já está tudo planejado. Ele tem que se desdobrar para fazer que aquela outra máquina que é considerada crítica, então, venha funcionar e a outra ainda fica, né? Tá um cobertor um cobertor curto, né? Então você cobre um lado, descobre o outro. Então, isso evita ao máximo essa corretiva não programada. É aquela que realmente ali você fala, nossa, isso acabou geral, né? Tá tudo, né? O que fazer? Como agir, né? Bom, a corretiva, pessoal, é utilizada no programada. Por exemplo, se a máquina não é crítica, se determinada peça ali ou máquina, ela pode operar até sua exaustão e fazer uma troca, já que são peças baratas, né? Então, isso vai depender aí da criticidade da sua máquina, da sua operação, né? Hoje se baliza por isso, né? Bom, então, com a evolução, né, a gente vê então a preventiva. Então, quando surgiu? As empresas, então, né, começaram a se industrializar e perceberam que as máquinas, então, né, elas começaram a perceber padrões, né, de falhar numa mesma época, considerando que a implantação delas eram feitas no mesmo período. Então, considerava, eles viram ali um certo padrão, né, de falha, né? Então, como forma de prevenir essa falha, né? Então, se age preventivamente. Então, era para prevenir que essas falhas ocorressem. Então, por exemplo, antecipando a manutenção das máquinas e equipamentos, tornando então menos onerosa, ou seja, menos cara essa intervenção. Então, para a máquina, faz, por exemplo, um procedimento simples, uma lubrificação, uma troca de óleo, né? Ou uma limpeza, né? Então, isso fazendo periodicamente, você evita uma falha, né? Até prematura e já sabe que aquilo ali vai falhar se não tiver aquela pequena intervenção. Então é melhor agir preventivamente do que perder ou aquela máquina então vinha quebrar em um momento inoportuno. Então, como manutenção preventiva aí, pessoal, quem tem carro e tem moto sabe, né, que a cada tantos mil quilômetros você faz uma troca de óleo, faz uma troca de um filtro, faz a troca de uma correia, né? A, por exemplo, o carro em geral, a cada tantos mil você troca amortecedor, enfim, cada peça ali tem uma vida útil, que a cada tantos mil quilômetros você troca de forma preventiva. Você sabe que depois daquele, ele pode durar mais? Sim, porém, é melhor você agir preventivamente, porque esperar a falha chegar, se você já pode agir preventivamente, e trocar antes, não? Então, por exemplo, aí, né, você pode fazer uma troca periódica, por exemplo, 6 em 6 meses. Então isso vai caber, pessoal, essa periodicidade, com apoio, então, né, não só da gerência, mas da equipe técnica, né, quem está envolvido diretamente, estudar, né, o melhor período, né, para se aplicar essa manutenção. Então, em detrimento do tipo de serviço, né, do serviço de produção, se é um serviço mais complexo ou mais simples, do histórico da máquina, né? Se é uma máquina que já apresenta problemas periódicos com mais frequência, o acompanhamento das máquinas pela equipe técnica do valor de caixa que a empresa possui, né? Então,
pode agir preventivamente, mas dentro de um equilíbrio, né? Se ficar prevenindo até demais, você pode ter um gasto desnecessário, né? Bom, com o avanço, né, da nossa indústria, terceira, quarta aí, a gente foi então para manutenção preditiva, que ela é considerada aí um avanço considerável na história da manutenção. Então, ela considera então, a manutenção que leva a máquina a operar no tempo máximo. Então, agora eu consigo otimizar essa questão até da prevenção. Então, essa minha máquina, eu trocava, por exemplo, um óleo, alguma coisa, um sobressalente a cada 6 meses. Então, eu consigo ali agora, fazendo algumas observações, que aquela máquina ela chega até próxima à exaustão até 9 meses, ou seja, ainda posso prolongar por mais, por exemplo, 3 meses antes que eu possa fazer uma intervenção. Então, eu otimizo, o otimismo, então, ao máximo, né? Melhora ao máximo ali essa questão da produtividade da minha máquina, né? Então, então essa predição, né? Essa previsão, ela faz isso quando a máquina vai falhar. Então, antes dela falhar de fato, então já toma as devidas intervenções. Então, já sei que aquela máquina chegou ali a seu limite, né? Exauriu ali na questão da intervenção, né? Então, já tenho que intervir o quanto antes. Então, consigo então acompanhar o funcionamento da máquina e verificar se as variáveis vão estar dentro dos limites pré-determinados, né? Então, aí eu tenho que ter uma noção, por exemplo, da grandeza que eu estou. Então, por exemplo, certas máquinas eu posso ir, por exemplo, pela pressão, pela temperatura, por exemplo, no caso de uma caldeira. Nos outros pode ser horas de uso, né? Através de um orímetro. Outro pode ser por contador, né? Já que faz mudanças de manobra, né? Como, por exemplo, uma contadora, você pode contar quantas manobras ali. Geralmente ela é fabricada, né? Geralmente ela é indicada para, sei lá, tanto, se 50 milhões de manobras. Então você faz uma contagem ali e vê, ó, tá próximo de 50 milhões. Então, vamos fazer a troca desse contador, né? Então, as empresas que essa preditiva em sua rotina, elas conseguem aumentar a vida útil da máquina e manter seus produtos com altos índices de quantidade. Porém, o custo é alto, já que aí eu estou utilizando agora meios mais modernos, como sensores, né, sensores mais elaborados. Eu tenho uma programação ali, né, para fazer uma verificação. Posso estar utilizando interface ali para estar traduzindo aqueles valores que estão, aqueles variáveis ali, né, aqueles valores estão sendo mostrados em um gráfico através de uma interface, né, uma IHM, interface homem-máquina. Então, como diz o meu hard, né, aquilo que eu tenho que instalar na minha máquina para fazer uma manutenção preditiva é alto, né? Então eu preciso justificar. Se for uma máquina, então, que seja com um nível de criticidade alto, por que não aplicar uma preditiva, né? Já que ela pode, eu otimizo, né? E esse investimento vai ter um retorno, né? Bom, da evolução da preditiva, pessoal, a gente tem uma chamada manutenção produtiva total, ou TPM, né? Então, ela é conhecida no Brasil, né, como manutenção produtiva total, e originou no Japão, né? Então, no Japão, ela baseou em parâmetros de qualidade, então, para reduzir perdas de produtividade, aumentar a segurança da operação, aumentar os índices de satisfação do produto final e, como consequência, aumentar a receita da empresa, ou seja, o lucro gerado pela venda de produtos ou serviços. Então, os japoneses entenderam, pessoal, que a manutenção não está só restrita ali à parte de intervenção ou meramente ali na predição e até na correção, mas enfim, a manutenção ela engloba todos os setores da indústria. Então, desde a parte de limpeza, a parte mais simples e geral, até a parte gerencial, de financeiro. Então, engloba todos ali, né? Então, todos estão envolvidos nessa manutenção. Por isso que chama de produtiva total, porque visa justamente minimizar perdas de tudo e qualquer área, para aumentar a segurança de operação, aumentar índice de satisfação do produto final. Então, toda vez que você compra um produto japonês, principalmente o automóvel, que você já vê como premissa ali, né? Produto de qualidade, um produto que está entregando ali confiabilidade, né?
Um produto extremamente bem aceito no mercado, justamente por isso, porque eles aplicam esses valores toda a sua produção, desde o início até desde do início até o produto final. Então, pessoal, o que que a manutenção produtiva total busca? O chamado defeito zero. Então, é buscar realmente a perfeição na produção, né? Então, ele não tem que possuir qualquer falha e de qualquer natureza e de qualquer grandeza. É defeito zero mesmo. Então, é atingir a perfeição. Como se atinge a perfeição com disciplina, pessoal. Por isso é uma diferenciação dos orientais com relação a nós aqui, né, com os ocidentais. Eles são extremamente disciplinados. Então, essa disciplina que faz ter esse chamado defeito zero e não ter nenhuma falha dentro do meu processo, do meu produto. Então, isso é atingido, ou pelo menos aproxima do desejado, né, quando a gerência, a parte estratégica aí, consegue transformar a política de todos na empresa. Então, é, a manutenção deixa de ser um mero departamento e passa a ser uma cultura dentro da empresa. Então, todos estão envolvidos. Então, não necessariamente só o pessoal da manutenção. Então, o operador, né, o gestor, então, todos aqueles ali estão envolvidos na manutenção. Cria-se essa cultura, que aí gera qualidade. Então, isso gera-se aquele que todos melhoram, né? Então, não basta fazer o correto em algumas épocas do ano ou apenas quando a supervisão está presente. Então, tem que fazer tudo certo, tudo correto, desde o início até o seu final, né? Então, é buscar a cultura, não o cultural. Então, é fundamental, pessoal, que cada colaborador perceba e se conscientize da sua importância, né, do seu papel na empresa e na sociedade. Então, você vê que vai muito além do mero serviço de manutenção, de intervenção, de conserto ali, né? É cultural mesmo, né? Então, aí, pessoal, a gente tem uns pilares básicos, né? Então, a base aí da TPM aí, né, da manutenção produtiva total, é o comprometimento de todos. Então, todos têm que estar envolvidos, né? Então, os pilares aí que sustentam é a manutenção autônoma, a educação e treinamento, as melhorias específicas, a manutenção planejada e o controle inicial, né? Então, qual é a aplicabilidade, então, da TPM, né, pessoal? Então, para que não corra falhas sobre o processo de manutenção dos equipamentos, então, a empresa deve ficar atenta ao perfil de sua equipe e criar treinamentos e palestras para os seus colaboradores. Então, é primordial ter essa constante reciclagem de conhecimento, né, de agregação de conhecimento e de valor, essa questão da aplicabilidade da manutenção produtiva total. Então, essa parceria entre empresa e colaborador, então, faz parte da aplicabilidade da manutenção produtiva total em todo o processo produtivo, né? Então, não, como eu falei, não é isoladamente, então envolve todo o meu processo. Então, todos na empresa estão comprometidos e, como diz, engajados naquela questão da qualidade total, né? De ter coisas confiáveis e de qualidade. Ok, pessoal. Então, vou só mostrar aqui a primeira operação que vocês vão ter que fazer aqui. Vamos ler aqui, né, o contexto e ver o que se pede. Bom, então a MSD está passando por um momento de grandes perdas de produção, devido a constantes fugas de gás que estão ocorrendo nas bombas industriais. Diante disso, a OSES convocou os mecânicos Moacir e Henrique para resolver esse problema. Então, esses profissionais foram escolhidos porque ambos haviam retornado de um treinamento sobre manutenção focada em qualidade que durou 15 dias no Japão, país de origem dos princípios da qualidade. Eles voltaram com a visão aperfeiçoada e diferenciada de todo o processo de aplicação dos planos de manutenção nas máquinas e equipamentos. Após um mês analisando as bombas industriais que apresentavam vazamento pelo selo mecânico, Moacir e Henrique emitiram um documento identificando e justificando os causadores desse vazamento. Então, eles identificaram que houve uma manutenção corretiva ineficiente, também uma manutenção preventiva ineficiente, uma manutenção preditiva ineficiente e uma manutenção produtiva total sem aplicabilidade. Bom, o que que vocês vão ter que fazer, pessoal? Vocês vão ter que justificar tecnicamente por que Moacir e Henrique então indicou que a manutenção corretiva estava ineficiente, tanto a preventiva e a preditiva, e a manutenção produtiva total estava sem aplicabilidade.
Para isso, pessoal, você pode estar utilizando aí o que eu falei na aula e também o livro, certo? O livro aqui, ó, conteúdo do curso, apostila do curso. Clicou, acessou aqui. Ok, pessoal? Bom, então é isso aí. Vou deixando aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida, questionamento, não deixe de procurar. Bom, pessoal, então é isso aí. Desejo a vocês um bom dia. Fiquem com Deus e até a próxima.